Família Relargada, começando mais um Relargada Podcast. O meu convidado de hoje tem apenas 18 anos, já é campeão na Porsche Cup, já estreou na Stock Car e já faz carreira fora do país, corre na IMSA nos Estados Unidos. Eu estou aqui com o Caio Chaves. Caio, boa tarde para você, obrigado pela sua presença. Fala pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Um prazer estar aqui, um prazer poder compartilhar um pouco da minha história e tenho certeza aí que eu vou falar várias coisas aí que vocês ainda não sabem e a gente vai aproveitar bastante. Maravilha, Caio, um currículo tão vasto, um rapaz tão jovem. Primeira pergunta, qual foi o momento da sua vida que virou a chavinha que você falou: "Não, pera, vou levar isso daqui a sério, acho que tem coisa grande pra mim no automobilismo"? Foi. Eu tive dois pontos assim, iniciais, eu acho. Eu tive o ponto mesmo onde eu comecei, né? Depois de vir do simulador, depois de só ficar em casa, época de pandemia, só ficar em casa me divertindo mesmo com meus amigos, jogando Fórmula 1, essas coisas. Depois eu comecei a aprimorar um pouco o simulador, jogar mais jogos mais sérios, né? Como iRacing, esse tipo de coisa. E teve um track day, um evento, onde eu andei com um carro lá. E eu fiz a volta mais rápida do track day, era um track day acho que do Motor Grid, alguma coisa assim. Tinha vários pilotos que eram da Cup que estavam andando lá. Eu fiz a volta mais rápida lá. Aí eu conto essa história que o Beto Gressi me chamou e falou assim: não, vem conhecer a Cup. Aí esse é o ponto um. Aí eu fui conhecer a Cup, fiz a corrida, uma corrida de Trophy, né, em 2023. Minha primeira vez, então eu fiquei em segundo ou quarto. E depois eu fiz um ano de 2024 na Challenge Rookie. E depois da minha primeira corrida, onde eu consegui fazer a Pole Rookie e ganhar as duas corridas pela Rookie, foi onde eu virei e falei assim, tá, eu acho que eu, pô, nunca sentei num carro de corrida, nunca andei num carro de corrida e acho que eu faço isso, pô, dá pra levar, né? Aí depois de lá, depois daí foi só seguir e aprimorar, entendeu? Cara, muito legal, acho que isso explica então, eu dei uma fuçada lá no seu Instagram, eu costumo fazer isso com todas as entrevistas antes de todas as entrevistas, e de fato eu não encontrei nada seu no kart. E aí então você contou agora que você começou no simulador, então a sua carreira ela parte do simulador, você não fez nada no kart, é isso? Nada no kart, eu saí de casa mesmo assim, tipo do simulador, dentro de casa. E hoje em dia eu uso o simulador como uma ferramenta de treino. Eu acho que ele é muito importante. E para ter noção, assim, a primeira vez que eu andei de kart foi ano passado, em novembro, em dezembro, que eu corri logo os 500 lá da Granja. Então a primeira vez que eu andei eu já tava no meio de uma corrida dessa. Então foi uma loucura. É, essa corrida das 500 na Granja, se tem alguém que ainda não conhece, nomes pesadíssimos. Ano passado teve Bortoleto, teve Teve. Thiago Camilo, próprio Caio Chaves, uma galera, Ricardinho Maurício, enfim, a gente poderia ficar aqui até amanhã. Essa foi só a primeira vez que o Caio Chaves participou de uma prova de kart. Exatamente. É legal você trazer isso. A gente sente que tem muito de talento bruto aí, né? Você nasceu com isso. Tem um outro que estava também lá nas 500 milhas, o o piloto da NASCAR Brasil. Ai, Fredinho? caramba. Não, não é o Alfredinho, agora me fugiu o nome dele, ele é até atual campeão junto. Caramba, cara, me fugiu o nome dele. Bom, eu vou lembrar, mas enfim, a história dele é assim, ele depois de adulto, já com, sei lá, 33 anos, resolveu sentar num carro de Fórmula Inter, e aí descobriu também que tinha desse talento natural, começou a fazer prova atrás de prova, foi campeão da Pô, NASCAR que Brasil. Ele legal. vai ficar chateado comigo quando eu lembrar o nome dele. Mas esse talento natural é muito interessante você falar isso pra gente. E aí você vem de simulador, essa época da pandemia, hoje faz tanto tempo a gente nem lembra mais como era, mas foi uma época muito difícil, muito provavelmente você teve bastante tempo para ficar no simulador. Tive, tive. Como foi sentar num carro, mesmo que seja no track day, sentar no carro, pegar no volante e falar: "Meu, agora eu vou sentar o pé aqui e vou sentir como é, acelerar de verdade, botando até minha vida em risco"? Ah, eu acho que se tem uma coisa que eu nunca me passou pela minha cabeça é o pior, que o pior podia acontecer e nunca passou pela minha cabeça o medo, né?
Quando eu sentei pela primeira vez num track day, que foi essa vez, eu tava com o carro do meu pai. Então eu não sei quem que era mais louco, era eu ou meu pai, entendeu? E, tipo, depois disso, eu fiz um tempo lá, eu falei assim, cara, é igual simulador, é só fazer as mesmas coisas, sabe? Tipo, tangenciar, trail braking, se o carro sai de traseira, você corrige. Então, pra mim, foi tudo muito instintivo, assim, eu não precisava me esforçar pra entender aquilo. Aquilo parece que já tava subentendido dentro de mim, entendeu? Então, mesmo não tendo um puta simulador profissional igual eu tenho hoje em dia, né? Os comandos praticamente eram os mesmos, os inputs eram os mesmos. Eu não tinha a precisão que eu tenho hoje, com certeza isso. Só que a teoria era o mesmo. E eu acho que cada vez mais eu consigo levar essa teoria do simulador para a pista de um jeito mais fácil. Cara, é isso. Eu acho que a primeira vez que eu sentei num carro de corrida eu tenho poucas lembranças, confesso. Foi em Goiânia, na Porsche, faz 3 anos, 2 anos, eu acho. E eu tenho, parece que aquela etapa apagou da minha mente, assim, eu não lembro muita coisa. Mas parece que tudo foi, tipo, eu tava vivendo um êxtase, assim, eu tava muito feliz porque era a minha primeira oportunidade. Eu tava muito feliz porque eu tava num carro de corrida num final de semana numa categoria dessa, que pra mim era um sonho, assim, inalcançável. E eu tava mais feliz ainda porque eu fiz pole e ganhei 2 corridas, entendeu? Então, parece que foi tanta emoção que apagou da minha mente, assim, mas com certeza eu só sentei e uma coisa que eu acho muito importante todas as vezes que eu tive coach na minha vida, eu acho que é, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tenho que escutar. Se esse cara mandar eu frear nos 50 metros, eu tenho que frear nos 50 metros. Se esse cara mandar eu fazer tal coisa, eu tenho que fazer, porque ele sabe muito mais que eu e ele tá ali pra me ensinar, entendeu? Então eu acho que é assim que funciona. Sem dúvidas. Eu dei uma pesquisada aqui para não deixar isso no ar. É Alex Sage, o piloto que eu estava falando, então. Ah, é verdade, ele veio ganhando as corridas aí. Isso. Ele começou tarde, super tarde no automobilismo. Do nada sentou no carro, percebeu que tinha esse talento bruto assim como você e chegou a ser campeão da NASCAR Brasil, tá lá até hoje. Teve também nas 500 milhas. Esse carro que você andou pela primeira vez no Track Day, qual carro que era? Era um 911, cara. Era um Tá, 911 e foi uma história engraçada. Fecharam a pista porque estava chovendo. Aí imagina, eu tinha 15 anos e a carteira, recém tirada a carteira de piloto. Aí ninguém entrava na pista, ninguém, porque a pista estava muito molhada. Aí eu cheguei e falei assim: não, deixa eu andar, deixa eu andar. Cheguei pro organizador do evento, ele: não, você tá louco. Aí cheguei pro Beto Gressi, pro Hanashiro lá da Tio Drive, falei: não, deixa eu andar. Os caras: não, tá louco. Aí os caras abriram a pista, não tinha ninguém na pista, só tinha eu de pneu slick na pista, chovendo, velho. Muito louco. nossa, surreal. E aí, Mas agora a gente faz um salto aqui temporal. Essa foto, você campeão em 2025. Você estreou em 24, foi campeão em 25. Teve uma sequência insana de 8 vitórias. Em qual momento que você percebeu que daria para lutar pelo título? Como foi? Quando que deu esse eu, clique? Não, pera, acho que dá para ser campeão aqui. Eu vou ser bem sincero, desde o começo da Challenge 2025, eu cheguei com uma cabeça de tipo, se eu fizer o meu trabalho como eu venho fazendo, eu consigo ser campeão. Só que eu tive um começo de ano muito turbulento. As primeiras 3 etapas, é, eu não fiz, se eu não me engano, de 6 etapas, as primeiras 3, eu não consegui fazer um quali melhor do que, por exemplo, um P4, um P5, um P10. Fiquei tudo em P8, P10, porque eu tive 5 quebras de motor. Caramba. Eu tive 5 quebras de motor, ou seja, teve uma média aí de quase 2 motores por etapa, entendeu? Então eu consegui administrar muito bem isso, porque as 3 primeiras etapas, as 2 primeiras etapas, mais ou menos, eu largava em décimo e conseguia arrancar um P3, conseguia arrancar um P2, conseguia arrancar um P4, um P5. Então, o que foi muito importante pra mim foi que eu terminei todas as corridas e foi que todas as corridas eu cheguei no pódio, todas. Caramba. Mesmo com tantas quebras. Então, mesmo não fazendo uma pole, porque eu acho que a pole é aquele momento que o piloto fala assim, tá, eu sou rápido, né? Que Uhum. ele senta no carro só ele, o carro ele fala assim, tá, eu sou rápido. Mas acho que mesmo sem fazer tudo isso e tendo um começo de ano tipo, bem atrapalhado por quebras, eu acho que eu já tinha a cabeça de que tá, eu poderia ser campeão. Aí depois que viu a primeira pole, a primeira vitória, aí foi, né? Aí eu ganhei todas as últimas 8 do
pro campeonato. Aí eu virei e falei assim, cara, é manter isso, né? Muitas vezes não se. Depois eu comecei a ter uma cabeça muito mais consciente. E não é tipo uma arrogância, assim, não é nada, não é subestimando o adversário, mas era que às vezes em relargadas eu largava em primeiro, só que eu acabava caindo para segundo, terceiro, só que normal, porque eu não me colocava em nenhuma situação de risco, nenhuma, porque eu sabia que se fosse depender do meu pace que eu vinha tendo nas últimas etapas, eu ia conseguir alcançar os caras e passar, entendeu? Então, o mais legal foi que eu consegui terminar todas as corridas no pódio, porque eu não me expunha a risco nenhum. Porque eu sabia a velocidade que eu tinha e o ritmo que eu tinha, entendeu? Então, acho que isso foi muito importante. É muito legal você trazer isso. Primeiro, assim, existe uma diferença muito grande entre confiança e arrogância. E que você Certo, está me falando aqui que você tem bastante confiança no que você é capaz de fazer dentro da pista. E uma outra coisa muito interessante, e eu sempre falo isso, existe uma diferença grande entre uma liga de futebol, por exemplo, e um campeonato de corrida. Você não consegue ser campeão no futebol se você não vencer consistentemente. E a corrida não é necessariamente assim. Você pode ser campeão sem ter tantas vitórias, se você focar numa consistência. Isso vai estar diretamente relacionado com o que você falou. Não preciso me colocar em risco nessa situação aqui, porque eu consigo recuperar isso mais na frente, ou na própria corrida, ou no próprio campeonato. Cara, é muito interessante. Mais uma vez, você é muito jovem, você tem 18 anos, e você veio do simulador, caiu direto na Porsche Cup, e você já tem uma mentalidade muito madura de pilotagem e, e, e de vida, pelo que eu tô percebendo. Da onde veio isso daí? eu acho que o próprio. Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui viciado em esporte. E eu sou uma pessoa que eu sou viciado e aficionado em dar o meu melhor sempre em tudo que eu faço. Isso, por um lado, ele pune a gente, né? Quando a gente não consegue ir bem e quando a gente não consegue atender tais expectativas que a gente criou, a gente acaba, né, se machucando por isso. Isso é a gente acaba se punindo, a gente acaba se autoflagelando. Mas eu acho que o esporte, automobilismo, assim, e profissionalizar o negócio, assim, acho que me ensinou muito. Me ensinou muito que, junto com o Thiago Camilo, que entrou depois, que esse cara me ensinou, vai, vou te falar que todas essas coisas de saber lidar com a pressão, saber lidar com frustrações, saber lidar com derrotas, saber lidar com vitórias, acho que esse cara me ensinou, vai, 99%. Eu falando aqui, esse esporte e ele me ensinaram coisas do tipo, às vezes você vai, que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Você não depende só de você. Igual um tênis, por exemplo, que eu jogo tênis, você depende de você e da sua raquete. Acabou. Perfeito. Agora, automobilismo não. Automobilismo você tem um clima, você tem as suas peças do carro que podem quebrar, você tem adversidades, você tem punições, você tem tudo. E eu, no começo, eu saía do carro muito tipo, vai, se eu fazia um P2 por um décimo da pole. Eu saía e ficava maluco. Maluco, maluco, maluco. Ou eu dava meu máximo e ficava um P5. Aí foi quando eu comecei a aprender que ele virou pra mim e falou assim, cara, você deu o seu melhor? Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu dei meu melhor. Ele falou assim, então por que você tá triste? O resultado ele é consequência, você não vai conseguir sempre ter o melhor resultado. O que importa é que você tem que sair do carro e ter em mente que você deu o seu melhor. Se você não deu o seu melhor, você pode ficar triste, você pode chegar e falar assim, não, tá bom, vamos treinar pra eu dar meu melhor e conseguir atingir aquilo. O resultado é consequência. O automobilismo é um esporte ingrato, todo mundo sabe. De 300 coisas que você vai ter da sua carreira, se você for um piloto super bem sucedido, você vai ganhar 50. E, porra, 50 é muita coisa ainda. É tipo 15% de vitória, né? Então, eu acho que eu tive que amadurecer muito rápido, né? Porque a gente tem patrocínios grandes nas costas, a gente tem equipe nas costas, a gente tá correndo nos Estados Unidos, que também é um campeonato super profissional. Tem o Thiago apostando coisas em mim, tem minha família dedicando a mim, tem, tem muitas coisas que a gente tem que amadurecer rápido, a gente tem que aprender rápido e a gente tem que aprender com os erros e a gente tem que entender que na vida acontecem adversidades, entendeu? Então eu acho que o automobilismo me ajudou a amadurecer muito, muito, muito minha cabeça e isso é uma das coisas que eu sou muito grato por isso. Muito. Cara, eu tinha até separado aqui uma imagem, peguei lá no seu Instagram, você com o Thiago Camilo.
É legal você trazer esse lado do Thiago Camilo. A gente que não conhece, não tem contato direto com o Thiago Camilo, quando a gente vê o Thiago no paddock, final de semana de corrida, ele, na maioria das vezes, está com a cara fechada, super compenetrado. É, vou dividir até um bastidor com você, a gente dali da mídia. Já ouvi de algumas pessoas que tinha até um receio de abordar o Camilo, pedir para gravar uma entrevista com ele. Ele tem um jeito de ser bem sério, bem bravo. Como foi o seu primeiro contato com ele? Em algum momento você já teve algum medo, receio de falar com ele? Medo. Nossa, ele tá bravo, tá puto. Como conta um bastidor, assim, pra gente sobre ele. Ah, já tive medo demais. Medo demais. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Pra você ter noção, ele estava aqui em casa ontem à noite, ficamos até meia-noite fazendo simulador pra Mid-Ohio, que a gente vai viajar. Não, mas já tive muito medo. O Thiago, ele entrou na minha vida do nada. Ele entrou na minha vida no segundo ano. Ele entrou na minha vida no primeiro ano da Challenge, lá da Rookie, né? Ele me viu andando lá, ele foi falar com meu pai, e no meio do ano ele virou e falou assim: Não, moleque, você é meu aqui. Eu vou. Vamos seguir junto aí, vamos trabalhar junto. Eu tinha medo, muito medo dele, só porque você olhava pra ele, ele é um cara que parecia que só resmungava, ficava bravo, só que você vê que por dentro, quando você conversa com ele, você pega e ele começa a confiar em você, cara, ele é uma pessoa de um carisma, de uma, esse cara tem um coração bom, viu? Todo mundo tem esse medo, eu tive esse medo, porque ele tem aquela casca por fora dele, né, que ele tá sempre focado, cara fechada. Só que é um cara que tem um super coração bom, um cara que só quer o bem, um cara que é. Puta, é um cara que, se você tem a confiança dele, se você confia nele, é um cara que ele vai te levar pro resto da vida, entendeu? E ele demonstra que gosta de você. Então, pô, eu já tive momentos. Acho que minha primeira corrida nos Estados Unidos, que eu fiquei no hotel só eu e ele. Pô, quantas broncas eu não tomei? Porque eu tomava Coca-Cola, porque eu comia doce, porque eu comia hambúrguer, porque quem não sabe, o Thiago não come nada disso. Ele é vegetariano quase, ele não come carne vermelha, não come frango. Pô, eu tinha medo que eu ia comer na frente dele, entendeu? Hoje em dia não mais. Que a gente se entende, eu sei que ele quer tudo pro meu bem. Ele fala assim, cara, açúcar, essas coisas. E hoje em dia eu mudei completamente a minha rotina alimentar, a minha rotina física, por conta dele, porque ele me passou uma visão muito diferente. Então, pô, meus pais pareciam que tinham medo dele, porque todo mundo tem, né? Mas ele é uma pessoa que não tenho palavras, entendeu? O que ele vem me ajudando e uma pessoa que ele é nota mil. Cara, é muito legal você a frase que você usou é a mesma frase que o Rubinho Barrichello usou. Interlagos, ano passado, disputa ferrenha entre os 2 na NASCAR Brasil, companheiros de equipe, inclusive. A prova termina daquele jeito, né, o Rubinho fechando a porta, o Thiago dando Sim, na traseira dele. Eles ficaram um bom tempo conversando na salinha lá antes de sair para atender a imprensa. E aí, a primeira coisa que o Rubinho falou: "O Thiago tem um coração enorme". É o que você acabou de falar também. não, é inimaginável, assim. Quem olha fica com medo por causa da casca dele. E aí, como você falou também, você já está lá nos Estados Unidos fazendo IMSA, correndo com o Thiago Camilo. Deixa eu fazer um parênteses aqui e te perguntar, de todos esses circuitos lendários que você já correu lá nos Estados Unidos, qual que é o seu top 3, os seus favoritos? Ah, facilmente eu falaria top um Road America. Top 2 Glen, Watkins Glen. E top 3 Road Atlanta, que é Petit Le Mans. Não, essas três pistas são pistas que tem momentos assim que você tem que ser, né, cuiudo, eu falo, né? Você tem que. Porque são pistas que tem de tudo e são pistas animais, assim. Essas pistas você joga até no simulador, você fala, é diferente o negócio. Mas por que você escolheu essas? É nível de dificuldade? Ó, vamos falar. Road America é uma pista grande que tem tudo. Tem todos os tipos de curvas possíveis. Tem hairpin, tem curva de baixa, tem o carrossel, que é uma super curva de raio longo. Você tem a kink, que é uma curva supostamente flat, que eu testei isso da pior forma, né? Flat, você faz a curva 210 por hora, tem tudo. Glen é uma pista icônica, né? Uma pista que tem retas, tem uma buzz stop colada no guarda-reio, que é uma buzz stop mais desafiadora do que a da de Daytona. E é uma pista animal também, é uma pista que eu andei bem. E Road Atlanta é diferente de tudo que você vai ver. É uma pista que sobe e desce, uma pista de zebra alta, estreita,
só curva de alta. A curva zero é supostamente flat, só que tem um muro, você desce. Então você faz assim, tá? Se você não fizer flat bem feito, você dá no muro. Se você fizer, você ganhou tempo. E tem a Road Atlanta é muito, é tipo um carrossel. É um carrossel. O pessoal olha a corkscrew de Laguna Seca e fala assim, não, isso dá medo, tá? Mas quando você vai pra Road Atlanta, você nem se compara, porque parece que tem 10 corkscrews seguidos, entendeu? Sensacional. Se você fosse agora fazer um top 3 das pistas brasileiras, como seria esse top 3? Cara, eu andei pouco, né, no Brasil. Eu conheço mais pista americana do que pista brasileira. Mas eu colocaria. Esse autódromo de Goiânia ficou animal, que eu andei lá na Estoque. Eu colocaria Goiânia, Velocitar e Interlagos, eu acho. Nessa mesma ordem Né? mesmo. Não, acho que eu colocaria Goiânia, Interlagos e Velocitar. Vai, Goiânia, Interlagos e Velocitar. Acho que seria essas três, assim. Eu E gosto do Velocitar, ninguém gosta, mas eu gosto. o que o pessoal fala é que é uma pista bastante técnica, né? Não é lá de É. muita alta velocidade, mas é E é bastante estreita, técnica, né? né? É uma pista estreita. E, e daí então agora junta essas três brasileiras. Existe alguma comparação que você possa fazer de alguma delas com alguma dessas outras do calendário norte-americano? Ou é tipo água e vinho? As nossas pistas brasileiras, elas seguem um padrão mais europeu, né? Enquanto as pistas americanas, muitas delas nem cara de autódromo tem. Parece que é só um asfaltado no meio da floresta, entendeu? Mas são muito legais. Eu acho que as pistas do nosso calendário mais parecidas com as do Brasil, igual a gente sempre fala, é Laguna Seca, por exemplo. Laguna Seca tem cara de autódromo. Laguna Seca tem um asfalto que não é bump. É igual ao do Brasil. Pô, você pega o asfalto de Goiânia agora, é um tapete. É um tapete. Não tem bump. E são pistas no Brasil que você não vê muita ondulação, né? Você não tem uma diferença tão grande do ponto mais baixo pro ponto mais alto da pista. Laguna Seca você tem a corkscrew, que é uma exceção, só que você vê curvas que seguem um padrão aí que tem um estilo de autódromo mais abrasileirado. Daytona mesmo, a parte do road course, tirando o oval, você vê que não é muito diferente assim, né, de tudo que a gente já andou. Agora, por outro lado, você pega Virgínia tá no meio da floresta com curvas com uma pista que não cabe dois carros, a zebra é alta. Você pega Sebring, que é uma base militar aérea, então as pistas europeias têm muito mais a ver com as pistas brasileiras, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, Estoril, que eu andei lá, eu até prefiro Estoril do que Algarve, que eu andei em Algarve também. Então são pistas que ela tem aquela área de escape, ela tem aquela brita, é, a pista larga, zebra larga. Estados Unidos é pista estreita, zebra alta e grama e muro. É isso, acabou. E o que que você pode falar agora em termos de evento, de espetáculo? O que que você pode falar das diferenças de um evento? Pega um evento dos mais tops aqui no Brasil que você teve, Stock Car Porsche Cup, e daí como você compara isso com os eventos lá dos Estados Unidos? E que tipo de coisa você acha que a gente tá muito atrás? E se tem alguma coisa que dá para falar que a gente está equiparado? Novamente, eu acho que a nossa linha de evento brasileira, pela minha perspectiva, eu acho que ela segue a linha de evento europeu. Não vou falar que está no mesmo nível. Lógico, a gente vê ótimos trabalhos do pessoal da Stock Car, que ainda mais fizeram esse final de semana, e também o ótimo trabalho que o Denner faz na Port Cup, com hospitality, com camarote, essas coisas. Só que é aquilo, né? Você tem os camarotes, você tem os lounges e você compra seu ingresso, você tem as pulseiras, tal. E é um evento um pouco que busca mais o glamour. Por um outro lado, a gente tem o automobilismo americano, que é completamente diferente de tudo que eu já vi. Você compra o ticket mais básico, só que ao mesmo tempo você consegue andar no meio das garagens dos carros. Lá você não tem os boxes, por exemplo, no pit lane. Lá você tem as muretas e as equipes constroem os próprios boxes. As equipes da WeatherTech fazem os boxes de tenda com aquelas torres de telas enormes, aquelas coisas muito loucas, e os carros ficam na garagem. E ao lado da garagem, eles deixam todas as carretas, né? Todas as carretas da equipe, ou seja, aquelas carretas de milhões de dólares que a Porsche pensa que tem umas sete lá, por exemplo. E, por exemplo, eu sou um visitante, eu compro um ingresso de $30, eu posso simplesmente andar no meio lá
e posso ver na minha frente o engenheiro da Porsche Penske lá do 963 mexendo no carro. Se eu quiser lá dar pegar uma ferramenta, eu pego, sabe? Eu brinco que a minha primeira vez que eu fui visitar o INSA, eu tava vendo o treino para as 24 horas de Daytona. Eu olhei pro meu lado, tava o Kobayashi e tava do outro lado o Grosjean. Aí eu falei, é isso que é o automobilismo americano, entendeu? É o americano fanático, indo ver as corridas de motorhome, passando o final de semana com a equipe, com a família e acampando no motorhome. É o americano que respeita muito o trabalho do mecânico engenheiro que está na frente dele, por isso que você está tão inserido no dia a dia de trabalho dos pilotos e dos mecânicos, porque é muito respeitado. E é aquilo, né? Hot dog, cerveja, motorhome, telão e gritaria. Enquanto eu vejo que o automobilismo mais Fórmula 1, mais WEC, é mais aquilo de lounges, glamour e mais dividido entre piloto, equipe, público que comprou arquibancada e o público que comprou o camarote mais top, entendeu? Tem essa divisão, né? Essa separação entre os grupos, acho. Que nos Estados Unidos você não vê muito isso. Com certeza esse modelo americano é um modelo que funciona muito mais para o público, aproximar público ao Sim, automobilismo. E eu imagino que também funcione muito mais para patrocinadores, né? Quanto mais volume, quanto mais gente você tem acompanhando os eventos em loco, muito mais ainda você vai ter as pessoas acompanhando à distância, porque é aquele negócio, você vai na praça que está próximo de ti. E aí você se apaixona por aquilo e agora você vai acompanhar pela televisão todas as sim. outras etapas do calendário, né? É uma engrenagem que uma pecinha ali de você trazer o público para dentro do box, como você falou, tem um potencial enorme de mudar a audiência do esporte como um todo. E você mencionou que você teve lá na Stock Car, foi a sua estreia na Stock Car, né? E também foi promovida pelo Thiago Camilo. Eu vi um vídeo muito legal seu no Instagram, o Thiago te entregando o carrinho lá na hora de fazer o anúncio que você ia substituir só apenas Elinho O Castro L. Neves. O que que você sentiu quando caiu a ficha? Caralho, eu vou correr na Stock Car. O que que você sentiu naquele momento? A ficha caiu. Bom, ele me avisou na segunda-feira. Quarta-feira eu tava viajando já. Meus pais já sabiam, tinham passagem comprada, tudo. Eu descobri lá na segunda-feira. A ficha só caiu quando eu entrei pra fazer o shakedown na quinta-feira. Na quinta ou na sexta. E nem tinha caído mesmo, né? Porque a gente olhava lá, todos os banners do Mercado Livre, Mateis, e tava eu lá no meio, entendeu? No meio dele e do Cezinha. Isso que é muito louco. E, pô, poder substituir o Hélio. Então são três coisas aí. Tá no meio desses caras, né? No grid, substituir o Hélio e tá representando marcas e essa equipe tão grande que é, né? Então eu acho que isso são três, quatro coisas que. Era basicamente, eu fui um cara de sorte. Eu fui um cara que, lógico, eu venho fazendo meu trabalho, eu venho fazendo meu trabalho quieto, tentando demonstrar meu melhor. Mas eu tava no lugar certo, na hora certa, junto com um trabalho bem feito, que eu já conheço o pessoal da equipe, né? Que o Giga e o Cortez são os caras do IMSA também, que trabalham conosco. Então, eu acho que foi uma junção de tudo, mas com uma oportunidade, o Elinho e tal, acho que os astros se alinharam aí, eu tava no lugar certo, na hora certa. Acho que foi isso. É muito legal você falar assim, muita gente fala: "Não, porque eu não dou certo na vida, porque eu não tenho sorte, eu não tenho oportunidade". É um componente, né, a gente precisa ter esse Com componente certeza. da sorte, só que assim, se a sorte bateu na porta e você não está preparado, meu amigo, um Exato, abraço, não exatamente. vai aparecer, a chance de aparecer de novo é muito pequena, né. E é legal você falar isso, beleza, apareceu ali, os astros alinharam, mas a minha parte estava feita, eu estava lá mostrando meu trabalho e Sim. fazendo isso tudo muito bem feito. Você sentiu, depois que caiu a ficha, beleza, tô na estoque, você sentiu alguma pressão? Por isso que você falou: "Tô representando o Mercado Livre, tô representando o Mateis, tô substituindo Elinho Castro Neves, nunca sentei num estocão na minha vida". Você sentiu alguma pressão ou não, aquele lance Eu da acho autoconfiança que estava estralando mesmo? eu acho que não é nem autoconfiança e também nem a pressão. Eu acho que eu tava lá sem nem, eu acho que eu tava lá sem nenhuma expectativa criada em cima de mim. Porque, tá, lógico, você tem expectativas, vamos ver o que ele vai mostrar, só que você esquece que às vezes você tá num carro completamente diferente. Eu nunca andei num carro sem ABS. Eu nunca, por exemplo,
andei num tipo de carro como aquele, eu não ando num carro aspirado faz tempo, eu nunca andei naquela pista, eu nunca andei naquela categoria, nunca sentei naquela equipe. Então você começa a virar e falar assim: "Cara, eu tenho que aprender", sabe. Ainda mais eu que tenho 18 anos de idade, eu tenho que aprender no meio desses caras. Eu não vou colocar uma pressão em mim que eu tenho que fazer aquilo, isso, porque não é uma verdade, eu não tenho que fazer aquilo, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que aprender e trabalhar. E se for tudo certo, vai vir resultados bons. E infelizmente, resultado, vai, posição de corrida, posição de quali, a gente não teve as melhores posições, a gente fez 2 corridas em P26. Só que quando a gente destrincha isso e olha ritmo de corrida, olha, evolução, olha um monte de coisa que tá por baixo, né, que ninguém vê, a gente da equipe e eu mesmo, o Thiago, a gente saiu super contente, porque a gente vê que foi uma evolução muito rápida. Ritmo de corrida, a gente tinha ritmo de corrida na corrida do final de semana, mesmo após eu rodar e me enroscar lá no final. Eu tinha ritmo para estar entre os top 15, entre os top 20, a gente tinha isso. E o que, pô, isso daí pô, eu fico muito feliz com isso. Então a gente não pode só ver o grosso, a gente tem que ver a parte grossa, a gente tem que ver tudo, entendeu? A gente tem que ver o que foi trabalhado, as marcas que a gente representou, como a gente representou esses patrocinadores, os vídeos que a gente fez para os patrocinadores, as ativações que a gente fez, como a gente trabalhou, o horário que a gente chegava no autódromo, o horário que a gente ia embora. Eu acho que tudo isso eu quis mostrar um pouco de quem eu sou, entendeu? Tipo, que eu trabalho, eu fico lá o tempo que for preciso, vou embora meia-noite da pista, teve dias como a gente foi, faço todos os vídeos que os patrocinadores precisam, dou ideias, visitações de box, tudo. Eu acho que tudo isso é um combo que você tem que sempre demonstrar. Porque ser rápido, você não vai conseguir ser rápido sempre, cara. Vai ter etapas, você vai estar menos ou mais rápido. Então você tem que sempre fazer o seu trabalho que você tem que entregar. Eu acho que às vezes o resultado ele é a consequência, entendeu? É isso. Cara, tem tanta coisa que você trouxe nessa resposta para a gente esmiuçar aqui, pegar uma por uma. Eu quero começar pelo que você falou por último, a entrega para o patrocinador. No começo dessa entrevista, você falou para a gente que um piloto que tem muito sucesso vai ganhar no máximo 15% das corridas que ele disputar durante a carreira dele. O patrocinador entende isso? Ele enxerga que a sua entrega extrapola o seu resultado na pista? Ou você sente que existe muita pressão por resultado acima de qualquer coisa? Né, eu acho que o patrocinador antigamente poderia ser que seria, vai, 90 e poucos por cento o resultado de pista. Eu acho que hoje em dia vai muito além disso. O resultado de pista, obviamente, é algo muito importante, só que é aquilo que você não consegue garantir que você vai estar sempre 100% das vezes naquele determinado lugar do pódio. Então eu acho que hoje as ativações, as entregas, os eventos, o jeito que você lida com as marcas, a exposição, a sua imagem, eu acho que isso, muitas vezes, eu acho que é 50-50%, eu vou falar assim, sabe? Ou vai até acho que é igual, assim, ou um pouquinho menos, mas você vê a importância que isso tem, né? Então eu acho que hoje em dia, para um mundo muito mais digital, um mundo mais de exposição, um mundo onde você tem que cuidar muito mais com a sua imagem, né? Eu acho que o questão do patrocínio, de como você vai lidar com isso, é tão importante quanto a sua performance dentro de pista. Eu acho que hoje em dia é assim. É, o mundo mudou muito nessa parte da mídia. Antigamente a gente entende, você ficava na mão da imprensa daqueles veículos tradicionais, os caras vão noticiar o resultado e daí teu carro só vai aparecer se você tiver o resultado. Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo tem o seu canal, todo mundo tem condições de fazer as suas próprias entregas e suas próprias ativações, né? Ficou muito mais democrático nesse sentido. Outra coisa que você falou também, cara, é muito tempo sem correr num carro de motor aspirado. Nunca tinha corrido com um carro que não fosse freio ABS. Parece, assim, para quem talvez não entenda muito do que isso significa, parece pouco, mas são diferenças absurdas para você se adaptar em pouco tempo. Você teve, sei lá, um shakedown, 2 treinos livres, quiçá, e daí já vai para um qualificatório e aí depois já tem corrida. Que mudou no seu estilo de tocada? Que você pode passar para a gente? Ah, outra coisa importante, você vem do mundo do simulador, mas não tem exatamente o Stock Car, né, eu já falei sobre isso com o Gaetano de Mauro, ele costuma fazer os mods dele para ficar mais parecido. Peguei Cara, esse mod aí dele. conta um pouquinho Não, pra gente desse é, bastidor então. vamos lá. É um carro que, por exemplo, eu venho guiando um carro de trecho curto nos Estados Unidos, um carro turbo,
um carro de motor menor, turbo, um carro de ABS, um carro de controle de tração. Ou seja, as técnicas que eu utilizo para guiar aquele carro, vou te dar uma, uns exemplos. ABS. Naquele carro, a pressão inicial, a gente chuta o freio. Né? A gente não pisa no freio, a gente chuta o freio. A gente pisa com uma pressão muito forte, a gente mantém aquela pressão alta e vem fazendo release. A gente tenta fazer uma mesa e vem fazendo release. O acelerador, a gente tem que sempre encher o turbo. Então tem curvas que funcionam você usar o limite de gripe do pneu. Você não dá 100% de uma vez, você não vem gradual. Você dá 70, segura, 100. Porque aí você usa o limite de gripe do pneu, aceleração em 2 tempos. Eu faço bastante isso no simulador. Estocão não, cara. Estocão, mano, é um freio que eu achei particularmente super leve, muito leve. Você tem que se policiar muito com a pressão de freio que você vai dar inicial. Você tem que se policiar muito com a pressão de freio que você vai continuar segurando no meio da frenagem. Você tem que se policiar muito no brake release. Volante é muito importante, né? Mas porque o composto do. Pô, eu só andei de pneus Michelin na minha vida. Esse é um pneu Hankook, é um pneu muito É mais. É um muito pneu muito diferente, né? diferente. É. Muito, muito. É outro pneu. Não tô falando se é ruim ou bom, enfim, mas é um pneu muito diferente. Então, o estoque você tem que guiar de um jeito muito mais redondo, um jeito que o freio, cara, você tem que ter um feeling de pedal muito, muito aprimorado, assim, sabe? Que você tem que fazer, tipo, meio que um ABS humano, às vezes, que. Como entra na sua cabeça isso? Tipo, você dá o pico, aí, opa, alivia, volta, alivia. Então, são coisas que eu tive muita dificuldade, entendeu? Muita dificuldade. É um carro um carro grande de guiar. Eu tô guiando um carro pequeno, um carro com motorzão. É um carro que tem um freio muito leve, que você tem que fazer um shape de freio totalmente diferente. Então, são coisas que você tem que aprender junto com uma pista nova, entendeu? Então, você tem que aprender o carro, aprender a pista e aprender a categoria. Então, são 3 coisas para você lidar. E você tem um shakedown de 10 minutos e 2 treinos de meia hora, entendeu? Aí é quali já no meio dos tubarão, velho. Então, se tem uma crítica que eu tenho, que eu fiz já, é que o Rookie deveria ter um treino a mais, cara. Porque se pega uma pessoa no meu lugar, assim, que tá entrando com aporte financeiro, né? Tá entrando com patrocinador. Esse Rookie vai lá e entra e tem 2 treinos pra andar. Ou seja, às vezes o cara já não vai ter uma evolução tão rápida. Ele já vai tomar pau. Agora, se o cara não tem mais, não tem treino, ele vai tomar um puta pau. Com isso, você acaba descredibilizando um piloto muitas vezes, descredibilizando um piloto muitas vezes que não é aquilo que foi demonstrado. Você acaba muitas vezes mostrando coisas que não são verdades, entendeu? Eu acho que eu concordo que o piloto que tá lá, ele tem que ter só isso de treino. Tá, tem que ter só isso de treino, cara. Porque eu acho que tem que estar sempre na ponta do pé ali e é isso. São habilidades a serem desenvolvidas, você pegar uma pista rápido, sabe? Por exemplo, é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer igual o Thiago, cara. A gente chega nos Estados Unidos, ele dá 3 voltas, parece que ele já tá com o tempo lá. Aí ele passa o carro e fala assim, tá, anda você agora. Eu pego e falo assim, como assim? Então, mas só que eu acho que o Rookie deveria ter um treininho a mais, cara. Eu senti muita falta disso, porque era muita coisa pra eu aprender em pouco tempo. É, a gente vê outras. O próprio TCR, que corre alguns finais de semana com a Stock Car, eles têm os pilotos em graduações diferentes, em classes diferentes, e daí aqueles que estão chegando agora, eles têm, de fato, treino adicional. Acho que com certeza isso faria muita diferença. A enormidade de coisas que você falou pra gente que você precisou pegar, de fato, é muito pouco tempo de pista. E o lance lá do mod com o Gaetano, como é que foi esse? Você conhece ele da onde? Como é que você pegou isso Então, foi daí? assim, eu peguei com o pessoal da Simpad, né, que é o pessoal dos simuladores. Aí eles falaram que o mod era do Guy. Mas a história, eu vou contar a história aqui. Foi assim, era a própria segunda-feira que eu descobri que eu ia correr na Stock Car. À noite, eu tinha um jantar com um amigo meu. E durante a tarde, eu tava falando com o TC. E eu falei, TC, você acha que vale a pena eu pegar
esse mod da Stock Car e do Toyota, porque, pô, se eu puder ter a oportunidade de correr, alguma vez eu vou estar. Ele falou, aí ele virou, era um preço salgadinho o mod, né? Aí ele virou e falou assim, pô, o TC não é o cara que falaria isso. Ele falou assim, não, pega, é investimento. Aí eu falei, mano, investimento, velho? Que porra de investimento? Não vou correr essa merda. Aí ele falou, não, pega investimento. Eu falei, não, tá bom, vamos andar. Aí eu peguei e comecei a andar. Aí ele mandou assim, vamos treinar simulador hoje? Aí eu falei, não, hoje não dá, vamos amanhã. Eu tenho um jantar com um amigo meu. Aí ele, mano, deu um jeito com a minha mãe e falou assim, não, você precisa deixar esse moleque em casa. Meu amigo mentiu pra mim, falou que não ia mais jantar comigo. Aí ele chegou em casa e aí eu virei e falei assim, ah, por isso que eu tive que pagar o mod lá, né, meu? Aí ele, tá vendo? É tudo por um motivo bom. Foi assim, cara. Sensacional. Bom, a gente já passou até um pouquinho do tempo que eu tinha combinado com você, então eu já Tá queria tranquilo. fazer a última pergunta para você. Você está fazendo carreira lá nos Estados Unidos, você realizou o sonho de criar um Stock Car. Quais são os próximos passos da sua carreira? Como você vislumbra a sua carreira nos próximos anos? E principalmente, qual que é o seu principal objetivo, assim, que você fala: "Daqui 5 anos eu quero estar fazendo isso daqui"? É, muitas pessoas me perguntam isso. Ah, ainda mais agora depois da Stock. Você não tem vontade de correr na Stock? Pô, quem não tem vontade de correr na Stock Car se surgir oportunidades, né? As portas estão sempre abertas. Mas desde o começo da minha carreira, chegou um final de semana que o Thiago perguntou pra mim, né? O que que você quer da sua vida? Me responde em uma semana. E coincidentemente, essa uma semana eu tinha o WEC Brasil, 6 horas São Paulo. Foi em 2024, eu acho. Ou 25, enfim, não lembro. Aí, foi 24. Aí eu virei e falei assim, tá, eu quero andar com isso, cara. Eu quero andar de Hypercar, eu quero andar de GT3, eu quero isso na minha vida. Aí a gente viu lá e falou assim, o IMSA. Eu falei, mano, o IMSA é mais legal, porque eu acho que o regulamento do IMSA é animal, né? Questões de corrida. Eu falei assim, cara, o IMSA é o IMSA. Começamos GT4, temos expectativas de poder andar de GT3. E meu objetivo como piloto profissional, eu quero andar de GT3, eu quero ser um piloto de fábrica, eu quero, quem sabe, um dia poder chegar a andar de Hypercar. Andar de Hypercar o supra-sumo, assim, é o meu sonho, é o que eu almejo. Mas só que se eu já conseguir alcançar um GT3, ser um piloto de fábrica, um piloto contratado, cara, pra mim já tô vivendo um sonho também, entendeu? E lógico, se surgirem outras oportunidades no meio do caminho, tudo vai ser, pô, a gente tá sempre aberto. Mas eu acho que o IMSA, por exemplo, ver o que o Dudu tá fazendo hoje em dia andando pela Aston Martin lá, é, eu admiro muito, muito, muito mesmo, porque a gente vê que o moleque é rápido demais. Ele senta, ele vira em qualquer lugar. Então, poder daqui 5 anos, vai, eu com 23, com a idade dele, poder estar onde ele tá, seria acho que um sonho, assim, Você realmente. já vislumbra o passo a passo para chegar lá? Tipo, tem um checklist, preciso fazer isso, isso, isso e aquilo outro? Eu acho que a gente começou bem, né? A gente começou no GT4, né? Que é a categoria abaixo da Michelin. E é o lugar certo onde você anda nos mesmos circuitos, você anda em estilo de carros parecidos. Lógico, o pessoal fala que o GT3 é muito mais fácil de guiar do que um GT4. GT4 é muito difícil de guiar, é um carro que não tem downforce algum, é um carro pesado, é um carro alto. Então eu acho que a gente tá nesse caminho aí para poder fazer essa escadinha. De quem sabe ano que vem ou no próximo ano, poder pensar em correr de GT3. Só que esse ano a gente tá focado em para disputar esse campeonato. A gente veio de uma etapa ruim de Daytona, começo do ano, depois a gente veio evoluindo bastante. Acho que a gente consegue brigar por esse campeonato aí, porque tem bastante etapa pela frente. E vai facilitar muito para poder chegar onde a gente quer chegar, né? Maravilha. Bom, Caio, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, foi um bate-papo muito legal. Eh, Extrapolou até o que eu esperava, Não, que bastante isso. maturidade de pista, de carreira, de vida. Obrigado, espero que a gente possa repetir isso várias Com vezes, certeza, e quando você estiver lá no Hypercar, que você dê uma moral pra gente e volte aqui com para falar como certeza. foi isso daí. Com certeza, queria agradecer aí, é um prazer e sobre o tempo foi uma delícia poder compartilhar aqui sobre minha carreira e um pouco que eu penso, viu? E com certeza eu vou dar uma moral se eu chegar lá. Valeu, Caio, até mais. Valeu, obrigado.